Passada uma semana do lançamento do filme do novo Superman, do James Gunn, existe uma grande polêmica agora que é: esse Superman é um fracote mesmo? Será que o James Gunn fez esse Superman muito humano? Será que ele tá apanhando demais, diferente dos outros Supermans? Bom, vamos lá. A minha análise é que não, esse Superman não é fracote. Esse Superman, ele tá muito de acordo com o que ele é nos quadrinhos. Esse Superman, ele é diferente do Superman do Zack Snyder, que é onde o Henry Cavill, ele é um Superman muito mais sombrio, um Superman muito mais, certa forma, até egoísta, porque é um Superman que sai batendo em todo mundo, que destrói prédios. Bom, aquela luta com o Zod, ele destruiu metade de Metrópolis. Então, o que é uma versão do Zack Snyder apenas, essa versão não tem nos quadrinhos. O Superman é um cara que se preocupa com tudo, com todos, e dar aquele nível de poder pro Superman do Zack Snyder, deixa ele com a impressão, sim, que ele é um Superman muito mais forte, é um Superman muito mais casca grossa, mas eu acho que só tá no imaginário das pessoas isso, porque se a gente lembrar, existem muitos motivos pra gente confirmar que aquele Superman é até mais fraco que o Superman do David Corenswet. Sweat. Se a gente for relembrar a filmografia, esse Superman do Zack Snyder, ele, pô, contra o Batman, lembra? Batman versus Superman, ele luta contra o Batman. E o Batman, sendo humano, claro que com toda a tecnologia, o Batman quase mata ele. Ele só não mata ele quando escuta a palavra Marta, que é o nome da mãe dele. E aí sim, dá todo aquele desenrolar da história. Mas até aquele ponto, o Batman estava prestes a matar o Superman. Outra questão, nesse mesmo filme, o Superman, ele é morto pelo Doomsday, ou seja, o Superman morreu, né, nesse filme. E ele é ressuscitado no filme da Liga da Justiça. Ele volta muito mais forte, mas ele foi ressuscitado. E mesmo assim, nesse filme da Liga da Justiça, com o Superman mais forte, ele, ao final, ele morre com a explosão da abertura das caixas maternas e só é ressuscitado quando o Flash volta no tempo e salva ele, né, dessa morte aí com a explosão das caixas maternas. E também vale lembrar que neste filme ele também morre numa explosão de uma bomba atômica e ele é expelido para fora da Terra. E a partir daí, sim, ele com o Sol muito mais forte, né, na atmosfera fora da Terra, ele consegue se recuperar. Então a gente está falando em três filmes do Superman, do Zack Snyder, e dos três filmes, este Superman, ele morreu duas vezes. Em comparação com o Superman do James Gunn, ele já no próprio início do filme, quando ele apresenta as datas, já chega dizendo que o Superman estava há 3 anos já sem atuando e não tinha perdido nenhuma luta. O início do filme é ele perdendo a luta. Então a gente já tem essa, né, impressão que já é um Superman perdedor. Mas veja bem, estava há 3 anos e mesmo o Lex Luthor, com toda a tecnologia e inteligência, que o Lex Luthor é o ser mais inteligente do universo DC. Então, mesmo com tudo isso, ele foi perder justo para quem? Foi perder para o Ultraman. O Ultraman, que é um clone genético desse Superman. Ou seja, o Superman, ele perdeu essa luta para ele mesmo, para o Superman, que ali, além da força, além de tudo que o Superman real tem, ele tem ainda a inteligência do Lex Luthor, que ele é comandado pela Lex Luthor e sua equipe, né, lá no QG do Lex Luthor, na LexCorp, e o Lex Luthor estudou todos os movimentos do Superman. O Lex Luthor tem todos os contra-ataques na cabeça, então a gente vê no filme ele comandando qual golpe que é pra dar. Então, mesmo com um Superman, um outro Superman, e mais essa tecnologia e mais essa ajuda do Lex Luthor, aí foi a primeira vez que o Superman perdeu. Mas ele, com a ajuda do Krypto e depois o resto da Gangue da Justiça, a gente consegue, né, ver ele se recuperar no filme. E por falar em Lex Luthor, a gente tem que lembrar, além desse belo trabalho que o James Gunn fez com o Superman, ele trouxe o Superman raiz, o Superman dos quadrinhos mesmo. Para quem curte os quadrinhos, para quem lê,
A gente sabe que aquele é o Superman real, aquele que é o verdadeiro herói, aquele que se preocupa com até a morte de um esquilo, aquele que deixa de usar, né, os seus maiores poderes para se preocupar com os outros, para salvar os outros. Então, ele não vai dentro de uma cidade sair destruindo tudo, ele prefere adiar essa luta, ele prefere até perder essa luta do que botar outras vidas em risco, que é o que, né, o James Gunn traz muito bem nesse filme, né? Então, as próprias cenas dele salvando a criancinha, do Kaiju, ele não quis matar o Kaiju, ele tinha todas as condições de matar o Kaiju e ele não quis matar, ele segurou o Kaiju, ele nocauteou o Kaiju e queria mandar ele para um zoológico, um intergaláctico, em outro lugar. Então, a gente vê que a maior força do Superman é sim a humanidade dele, é sim. E dentro dessa humanidade, trazer os amigos junto. Outra crítica que o Superman só ganhou porque trouxe amigos. Mas essa é a realidade, essa é a essência do Superman. Ele trazer o melhor do o que o humano tem, formar amizades, mostrar o que o seu colega, o que o seu herói tem de melhor. E ele vai precisar dessa ajuda, porque ele é apenas um. Então, a tática do Lex Luthor é sempre desviar o foco. Ele manda um kaiju no meio da cidade enquanto tá atacando a fortaleza do Superman. Então, o Superman ele precisa de ajuda. Ele é só um no planeta. Então, por isso que ele traz toda essa, né, essa áurea de ter amigos, de pedir ajuda, porque ele é assim, porque o ser humano é assim. E diferentemente do Superman do Zack Snyder, onde quando ele revive quando ele é ressuscitado pela Liga da Justiça, pô, ele fica loucão lá e ele enfrenta a Liga da Justiça inteira sozinho. É como a Liga da Justiça não precisasse existir. Ele sozinho toma conta de tudo. Ele consegue enfrentar todos da Liga ao mesmo tempo. Então, isso não é a raiz do Superman, isso não é o que o Superman traz para o público nos quadrinhos. O Superman, ele já perdeu para Mulher Maravilha, já perdeu para o próprio Flash. Quem acompanha os quadrinhos sabe disso. Então, né, ah, pegar e diminuir a importância do grupo inteiro, né, só para mostrar que o Superman é tão poderoso assim, é um erro, é uma versão alternativa do Superman do Zack Snyder. E é o que o James Gunn trouxe muito bem nesse filme. Tanto a ajuda do Krypto quanto a Gangue da Justiça. A gente vê até a Lois Lane ajudando ele. Então, poxa, traz muito essa questão da humanidade, né? Um ajudar o outro, mostrar o que o ser humano tem de bom, né? Então, o Superman do Dave Corenswet, Sweat, ele traz isso. O próprio Dave Corenswet, Sweat, ele tem essa áurea mais ingênua, mais inocente, diferente do Henry Cavill, que tem aquela cara mais casca-grossa, aquela cara mais, né, de sombria, de querer matar todo mundo, de não ter amigos. Então, o James Gunn trouxe muito bem isso. E também o James Gunn trouxe muito bem o Lex Luthor. Até hoje, de todos os filmes que saiu do Superman e séries, esse é o melhor Lex Luthor disparado. Esse sim tem a essência do Lex Luthor. A gente vê no ator a raiva que ele transmite, né, a inveja que ele tem do Super-Homem e ao mesmo tempo a inteligência dele de, né, de ser tão ruim, tão mal a ponto de, né, não se importar com quais consequências, o foco dele é o Superman, então ele vai matar quem for, ele vai escravizar quem for através de toda a tecnologia e o poder que ele tem. E esse sim é o Lex Luthor dos quadrinhos. Esse é o Lex Luthor. O maior inimigo de todos os tempos do Superman é o Lex Luthor. Exatamente por isso, porque o Lex Luthor conhece o Superman. Pô, o Superman, com os poderes que tem, podia chegar na frente do Lex Luthor e soltar um raio e explodir ele em 1 segundo. Mas o Lex Luthor sabe que ele nunca vai fazer isso. E é o que foi muito bem trazido no filme. Então, poxa, eu acho sim que foi um filmaço, notas máximas para esse filme, a galera gostando muito. Claro que tem
essa polêmica de ser um Superman fraco, mas se a gente analisar bem os pontos, se a gente trazer um pouco da história do Superman, a gente consegue perceber que ele é muito forte e que ele sim usa todos os atributos dele, principalmente o de defender os mais fracos. E as notas do público nos sites especializados estão sendo muito boas e eu acho que tem um grande futuro aí para DC com o James Gunn à sua frente. Ele trouxe esse filme só de introdução, não é um filme da história do Superman, tanto é que ele já chega já no meio da batalha. Então, eu acho que vale a pena conferir, acho que vale a pena olhar com os outros olhos. E a gente volta com mais notícias, com mais opiniões. E quem gostou aí, comenta aí o que que achou e dá um like. E bora que é Millennials Geriátricos mais uma vez no ar. Um abraço.